O dilúvio não foi apenas uma história de chuva forte e uma arca no meio das águas. Na visão bíblica, ele representa um momento decisivo em que a humanidade chegou a um ponto de profunda corrupção, violência e afastamento de Deus. Para entender por que isso aconteceu, é preciso voltar ao que existia antes do juízo, compreender o estado moral do mundo e olhar com atenção para a forma como Deus agiu diante de uma geração que havia rejeitado seus caminhos. Segundo o relato de Gênesis, o mundo antes do dilúvio estava marcado por uma decadência espiritual muito grande. A Bíblia diz que a maldade humana se multiplicou sobre a terra e que os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Isso mostra que o problema não era apenas um erro isolado, mas uma condição generalizada. A violência havia se espalhado, a justiça havia sido corrompida e a vida humana parecia caminhar sem respeito ao Criador. O texto bíblico apresenta esse cenário como uma ruptura profunda entre Deus e a humanidade. Quando a Bíblia usa a linguagem de Deus decidindo destruir a terra com as águas, ela não está falando de um ato impulsivo, como se fosse apenas raiva. O que aparece no texto é uma resposta divina à perversão já instalada. A ideia central é que Deus, sendo santo e justo, não ignora o mal para sempre. O dilúvio é apresentado como juízo, isto é, como uma intervenção contra um mundo que havia escolhido persistentemente o pecado. Na visão bíblica, o castigo não surge sem motivo. Ele vem depois de muita paciência, depois de um tempo em que a humanidade insistiu em andar longe de Deus. Antes do dilúvio, existe também a figura de Noé, que se destaca como alguém que encontrou graça diante de Deus. Isso é importante porque mostra que, mesmo em meio à corrupção geral, havia espaço para arrependimento e para uma resposta de fé. A Bíblia descreve Noé como justo e íntegro entre seus contemporâneos, um homem que andava com Deus. Enquanto o restante da humanidade seguia um caminho de violência e rebeldia, Noé ouviu a voz divina e obedeceu. A arca, então, não é apenas um barco enorme. Ela é o sinal de que Deus oferece escape antes do juízo. Outro ponto essencial é entender que o dilúvio, na narrativa bíblica, não é só sobre punição. Ele também fala sobre preservação e recomeço. Deus não destrói tudo por completo, em sentido absoluto, porque preserva Noé, sua família e os animais dentro da arca. Isso mostra que o juízo divino nunca está separado da misericórdia. Mesmo quando a Bíblia apresenta uma ação severa de Deus, ela também revela cuidado, propósito e possibilidade de continuidade da vida. Depois das águas, a humanidade recomeça, mas com uma lembrança clara de que o pecado tem consequências reais. A história também carrega uma mensagem espiritual muito forte para quem lê hoje. O mundo antes do dilúvio se parece em vários aspectos com qualquer sociedade que normaliza a violência, a arrogância, a injustiça e o desprezo por Deus. A narrativa bíblica não foi escrita apenas para contar um evento antigo, mas para alertar sobre o rumo que a humanidade toma quando decide viver sem limites morais e sem temor ao Senhor. O dilúvio se torna, assim, um retrato do equilíbrio entre justiça e misericórdia, entre juízo e salvação, entre o fim de uma era corrompida e o início de uma nova chance. Também vale lembrar que na tradição bíblica, a aliança depois do dilúvio é parte central da mensagem. O arco-íris
aparece como sinal de que Deus não voltaria a destruir a terra com as águas daquele modo. Isso reforça que, embora o dilúvio tenha sido um ato de juízo, ele também abriu caminho para uma nova relação entre Deus e a humanidade. A história não termina na destruição, mas na promessa. E essa promessa aponta para um Deus que julga o pecado, mas também deseja restaurar, conduzir e manter viva a esperança de um novo começo. Por isso, quando se pergunta por que Deus resolveu castigar a humanidade, a resposta bíblica passa por 3 ideias centrais: a gravidade da maldade, a justiça de Deus e a graça concedida a quem ouviu sua voz. O dilúvio não aparece como capricho divino, mas como consequência de uma humanidade que se afastou completamente do caminho certo. Ao mesmo tempo, a presença de Noé mostra que sempre existe um convite para a obediência e para a fé. Essa é uma das mensagens mais fortes do texto. Deus vê o mal, responde ao mal e, ainda assim, oferece saída para quem crê. O dilúvio, na visão bíblica, é uma história sobre juízo, mas também sobre misericórdia, recomeço e decisão. Ele mostra que Deus não ignora a violência nem a corrupção, mas também não abandona aqueles que andam com ele. Se esse conteúdo falou com você, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa entender melhor essa passagem e comenta Amém como uma declaração de fé. Sua participação ajuda a levar essa mensagem adiante.